Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que mais uma vez nós estaremos trazendo Momento da Palavra e da Oração. Eu quero refletir com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Nós vemos muitas vezes as pessoas dizendo: se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. E quanto realmente nós vemos, querido, que as pessoas acreditam nesta mentira satânica e diabólica e não aceitam conselho. E nós vemos que, em primeiro lugar, o conselho mais extraordinário que vem para a nossa vida é o conselho de Deus. É o conselho da palavra de Deus que vai realmente nos mostrando o caminho que nós devemos andar, a maneira que nós devemos proceder, a orientação realmente daquilo que nós vamos pensar, falar, enxergar, ouvir. No momento realmente que nós vamos realmente aqui proceder, por exemplo, numa compra, numa venda, enfim, num relacionamento. E nós vemos que o conselho de Deus, ele traz a sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, não é temer como uma cascavel, como um leão bravo, não. Nós vamos temer a Deus sabendo que Ele é santo, sabendo que Ele é extraordinário, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. E nós sabemos que Ele é o único merecedor de ser adorado. Não é criatura que deve ser adorado, não é realmente um homem, muitas vezes, que são pessoas aí que têm até um diálogo grande, tem realmente ali uma sabedoria grande que deve ser adorado. Nós temos que adorar aquele que é o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que adorar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Então nós temos realmente que tomar essa decisão, o seguinte: não, eu preciso de conselho. Eu preciso primeiramente do conselho de Deus. Eu preciso, porque naquela época eles procuravam muitas vezes os anciões, pessoas que já tinham experiência, para buscar muitas vezes um conselho. E nós precisamos de um conselho de um pai, de um conselho de uma mãe. A Bíblia nos diz, querido, filhos meus, realmente que nós temos realmente que buscar ali obediência aos pais, tá? Sede obediente a vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Queridos, os dias são maus. Hoje a juventude, eu digo com tristeza, querido, eu digo com tristeza, não escuta conselho de Deus, não escuta conselho realmente dos pais, não escuta conselho muitas vezes ali da palavra de Deus ou de alguma pessoa que traz realmente algo bom. Muitas vezes eles dizem assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço aquilo que eu quero, eu já tenho idade para isso. Querido, as pessoas não sabem que muitas vezes estão sendo ludibriados por Satanás, estão ludibriados pelo adversário, que a meta dele é roubar, matar e destruir. E quantas pessoas que hoje entraram num conselho de um amigo, hoje muitas vezes estão na droga, estão na bebida, entraram num conselho, por exemplo, de alguém realmente ali que não é uma pessoa digna de dar conselho. Então nós vamos trazer uma palavra aqui em Eclesiastes, capítulo de número 11, capítulo de número 12, digo, aqui no final de Eclesiastes, tá? Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Aqui o título de entrada, todo o dever dos homens, todo o dever do homem
consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Aqui já abre dizendo que nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que dar reverência a este Deus Todo-Poderoso. Ele quer o melhor para a nossa vida, querido. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar ali na cruz do Calvário. E aqui está dizendo o versículo 10 até o versículo 14, que é o final aqui de Eclesiastes. Diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Aqui ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele foi um instrumento para que de repente ali, através da orientação realmente do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa, que ali realmente Deus designou, ele pudesse escrever, ele pudesse trazer realmente ali momentos de sabedoria, para que a gente fuja da loucura, para que a gente entre realmente aí na verdade da palavra de Deus. E ele diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Quem que é o único pastor? O Deus Todo-Poderoso. Os mestres, querido, aqui as palavras dos sábios, pessoas que tinham conhecimento da grandeza de Deus, das escrituras naquela época, da lei do Senhor, pessoas que já tinham experimentado muitos tombos, experimentado muitos realmente ali embates. Eles tinham sabedoria para que eles dissessem assim: olha, não entra por este caminho. Toma cuidado aonde você anda, com quem você anda. Toma cuidado daquilo que você faz. E aqui, as palavras dos sábios são como aguilhões. Muitas vezes é o seguinte: vem palavra dura, vem palavra assim, parece que vai ferir, mas é algo para nos despertar. A Bíblia nos diz: desperta tu que dorme dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Deus, ele repreende aquele que ele ama, querido, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos possam ser salvos. A Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. É algo firme, é algo alicerçado pelo único pastor chamado Jesus de Nazaré. Este Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E aqui sim: e demais disto, filho meu, tudo aquilo que ele escreveu em Eclesiastes, tudo aquilo que ele escreveu em Provérbios, e ele diz assim: e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, não há limite, mas nós temos que ter sabedoria também. Que livros que nós vamos ler? Será que são todos os livros que são bom remédio para nós lermos? Agora, uma coisa eu digo para você: a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco. Ela fechada, meu querido, ou ela realmente ali numa localidade ali, ficando as páginas amareladas, é um livro realmente ali qualquer, mas quando nós começamos a meditar, quando nós começamos realmente a buscarmos a orientação na Bíblia Sagrada, é um livro que traz sabedoria, é um livro que traz conhecimento, é um livro que nos leva a sair da loucura, é um livro que nos leva realmente a buscar a verdade, é um livro que nos leva a buscar realmente a cura, a libertação, os milagres, os prodígios, os sinais, as maravilhas. É um livro de que vai trazer
realmente ali sabedoria, porque nós precisamos de ter sabedoria, querido, para ter o conselho de Deus sobre a nossa vida, o conselho de pessoas que podem dar conselho e conselhos bons, porque tem muitas pessoas aí que se diz amigão, são meus amigos, são minhas amigas, é o meu chegado, e são pessoas que têm levado multidões para a destruição. E aqui está dizendo: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Aqui está dizendo que não significa que não devemos estudar, nós temos que estudar, mas não é 24 horas por dia que você vai estudar. Você também tem que realmente ali, além de estudar realmente para que você vá para a faculdade, estudar para que você tenha realmente ali conhecimento no seu emprego, estudar para que você possa ter realmente ali uma sabedoria, para ter realmente ali algo realmente para ser um engenheiro, ser um médico, ser realmente ali uma pessoa formada realmente ali na medicina, ou uma pessoa que vai ter um conhecimento extraordinário, mas também precisa ter realmente ali a leitura da Bíblia Sagrada, o principal de tudo. E aqui está dizendo na sequência: de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Aqui, de tudo que você ouviu até hoje, creia ou não creia em conselho, creia ou não creia na Bíblia Sagrada, creia ou não creia realmente naquilo que a gente está trazendo, Deus está dizendo aqui, ó, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é realmente se eu quero, se der. Aqui é o dever. Nós temos um dever de buscar realmente a presença de Deus, nós temos um dever de ler a Bíblia Sagrada, nós temos um dever de orarmos, nós temos um dever de adorarmos a Deus, nós temos um dever realmente de buscar a presença do Senhor. E diz aqui: porque Deus há de trazer a juízo toda obra. Nós vemos realmente ali a Bíblia dizendo: não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia da carne colherá corrupção. O que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo de número 3, o versículo de número 7 nos diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu quero realmente aqui, ver realmente aqui em Gálatas, para que eu não possa errar, Gálatas capítulo de número realmente ali, que fala sobre não erreis. Gálatas, nós estaremos abrindo para que você possa meditar, meu irmão, meditar, minha irmã, na grandeza de Deus. Aqui, ó, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos fala aqui em Gálatas. Nós temos em mente que tomarmos a nossa vida. Gálatas capítulo de número olha o que diz aqui, ó: as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz a palavra aqui, ó. Deus realmente nos dizendo, olha, capítulo de número 6, versículo 7 e até o versículo de número 10. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Versículo 10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas
principalmente aos domésticos da fé. Então aqui é Gálatas de número capítulo 6 e o versículo 7 nos diz, e esta palavra realmente que nós ministramos hoje, querido, Deus vai trazer a juízo toda obra, seja boa, seja mal. Eu quero dizer para você, acima da tua cabeça existe um teto de vidro. Acima da minha cabeça existe um teto de vidro, e Deus sabe tudo aquilo que está se passando, Ele conhece tudo. Então que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia da tua vida e da minha vida. Deus os abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.